dessa avaliação, ou seja, tudo aquilo que foi discutido, a gente tem uma cópia dessa informação e a gente entra com uma tarefa que é de dizer, eu estou de acordo, eu tive a conversa com o meu gestor e eu estou de acordo com tudo aquilo que a gente discutiu. Vou mostrar para vocês esse fluxo um pouco mais para frente, mas a gente encerra o processo de avaliação dia 31 de outubro. O Global tem trazido para a gente que a gente precisa iniciar o ano fiscal já com todo esse processo concluído. Se vocês lembrarem, quem está aqui um pouco mais de tempo conosco, o nosso processo começava em outubro, meados de outubro, e terminava no final de dezembro. Então, agora a gente começa um pouco antes, tem um pouco mais de tempo, mas a gente encerra 31 de outubro. Aqui é muito importante a gente estar atento à questão das datas. Por quê? Porque esse sistema é 100% controlado pela Alemanha. Então, a gente não tem flexibilidade de abrir sistema, de fazer alteração. Tudo isso é feito por eles e a gente demanda, óbvio, né? Não só negociações, ajustes, mas imaginem que todos os países estão entrando com esse processo ao mesmo tempo. Então, a gente acaba não tendo tanta flexibilidade quanto nós tínhamos no sistema anterior. Então, é importante a gente garantir que o cronograma vai ser executado nas datas efetivamente que foram passadas. Quais são os tópicos que a gente vai avaliar? Como eu comentei com vocês, a gente tem uma etapa que é o desempenho, onde a gente fala o que foi feito durante o ano, e esse o que foi feito, ele está relacionado muito ao passado, ou seja, de acordo com o meu papel, a minha responsabilidade, eu fiz, e aí é uma análise mais qualitativa, são perguntas abertas que vocês vão ter a possibilidade de responder, de acordo com as reflexões que vocês forem fazendo, do que aconteceu durante o ano. Isso é obrigatório, tanto para o colaborador quanto para o gestor responder. A gente tem a segunda etapa, que seriam competências, né? As competências, basicamente, aquelas que a gente já apresentou para vocês ao longo do ano. Nós vamos compartilhar com vocês um novo manual, eu diria que é o manual 2.0, porque a gente traz um pouco mais de comportamentos para poder ajudar vocês a identificar o ranking, né, dessas competências. E aqui, basicamente, a competência, a gente está falando como, né? Ou seja, quais foram as capacidades que eu tinha para realizar o que eu realizei. Tá? No caso dos gestores, a gente tem 3 competências adicionais, que a gente também vai reforçar um pouquinho com vocês lá na frente, e a gente tem a etapa de feedback, essa é opcional. O que é o feedback? Para as pessoas que realizaram feedback desde quando a gente abriu a ferramenta, a gente vai ter a possibilidade de visualizar na hora que a gente está preenchendo os feedbacks que a gente recebeu. Tá? Então, isso é bacana, porque, de novo, vai consolidando tudo aquilo que diz respeito ao colaborador numa única ferramenta. Tanto eu consigo visualizar como colaboradora, como o meu gestor também consegue visualizar os feedbacks que foram dados, ou que ele eventualmente tenha solicitado, ou que eu tenha solicitado para alguém. A gente coloca como opcional, porque pode ser que eu não tenha tido feedbacks durante esse período, e se eu não tiver, isso não é um impeditivo para completar a minha avaliação. Mas por isso é legal, ao longo do ano, a gente ir fazendo, para que a gente fique com esse histórico na nossa avaliação. A terceira parte seria a parte de questões de carreira. E aqui é opcional também, mas como eu comentei com vocês no início, isso torna a discussão um pouco mais rica, né? Onde a gente vai falar das nossas expectativas, o que eu gostaria de fazer ou continuar fazendo. E aí é uma maneira da gente trabalhar o item seguinte, que são as questões de desenvolvimento, né? Junto com o meu gestor, entender quais são os pontos essenciais para que eu continue mantendo o meu desempenho ou eventualmente excedendo, né, dentro daquilo que é a minha expectativa, tá? Esses pontos a gente coloca como opcional, justamente porque se eu não preencher, a avaliação ela vai fechar. Obrigatório é desempenho e competência. Mas a recomendação é que a gente efetivamente preencha o ciclo todo, justamente para a gente ter conversas mais profundas, para que a gente consiga ter cada vez mais uma ficha, né, de histórico dentro da organização mais completa. Como que é feita o cálculo, né, do ranking, até para saber se eu estou atendendo ou não estou atendendo às expectativas? 75% da avaliação, ela está com o peso no desempenho, ou seja, como eu fiz, o que eu fiz ao longo do ano. E 25% o como, que seriam as minhas capacidades, tá? Isso tudo somado dá 100% e a gente tem uma nota final de avaliação que depois das conversas a gente consegue visualizar qual foi o resultado final dessa avaliação de desempenho que a gente tem.
E aqui trazendo um pouquinho essas escalas, né? Tanto para desempenho quanto para competências, como que funciona. Essas escalas, elas diferem em metodologia e elas têm esse foco, né? Tanto para desempenho quanto para competências. Basicamente é a mesma lógica do que nós tínhamos até então nas nossas avaliações. Então, quando eu falo de desempenho, eu tenho não atende às expectativas, precisa melhorar, atende, supera ou é um desempenho excepcional. E quando eu falo de competências, é uma mesma lógica de 1 a 5, mas aqui eu estou falando, a pessoa tem necessidade de desenvolvimento, ela está com uma competência que é fundamental ou sólida, né? Ou é muito forte ou é forte, tá? E aqui, então, desempenho, ela se refere ao quão bem eu estou executando as minhas tarefas, né, em relação ao nível de expectativa, ou seja, está alinhado com o meu cargo, está alinhado com aquilo que eu me comprometi com a empresa. E a questão da competência, a gente está falando de novo, né, dessa capacidade que eu tenho para executar as tarefas para a qual eu fui contratado. Essas competências, elas se concentram naquilo que efetivamente molda a cultura das AIS e reforça a Agenda 25, que é a agenda estratégica do grupo e que a gente tem reforçado, inclusive localmente, com as ações que a gente tem feito aí ao longo do ano. Quando a gente olha a avaliação de desempenho, essa escala que eu acabei de falar para vocês, eu vou compartilhar esse material com todos vocês, então vocês vão ter a condição de olhar em detalhes, né? Mas basicamente a gente traz aqui alguns insights. Para eu dizer que alguém não atende às expectativas ou para que eu possa analisar que eu não atendi às expectativas, é importante eu entender que o meu trabalho e o meu comportamento não foram adequados, né? Então, basicamente, essa é uma das definições de alguém que não atende às expectativas. E aqui a gente tem outras, óbvio que vale a pena a gente sempre olhar como referência para a gente ter a certeza de que a gente está fazendo a referência, né, a escala correta. Para alguém que precisa melhorar, fez um bom trabalho, mas não foi consistente, né? Foi aquela coisa dos altos e baixos. Alguém que atende às expectativas, isso aqui é muito importante. Às vezes o pessoal fala assim, mas eu atendo a expectativa, é a média, né? Não é a média, gente. Nós fomos contratados para executar um trabalho dentro de um determinado cargo, de uma determinada área. Atender às expectativas é a classificação básica, né? Ou seja, é a linha mestre que nos dá a noção de que a gente está ok, a gente está fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, isso não significa que é uma classificação ruim ou, eu sou mediano. Não, isso significa que é uma classificação básica daquilo que eu fui contratado para fazer. Superar as expectativas, ou seja, eu fui além daquilo que efetivamente foi me solicitado para fazer, né? A minha contribuição, ela excedeu as expectativas da minha função. E quando a gente tem um desempenho excepcional, é aquela coisa de ter um ano excepcional, né? Ou seja, não é só você superar, mas é você servir de modelo, você impactar as pessoas da equipe. Então, é importante que a gente tenha a noção dessas classificações. E aqui eu falo muito os engenheiros sabem melhor do que eu, a questão da curva de Gauss, né? Como é que as equipes normalmente funcionam? Isso não é nas AIS, isso é no mundo todo. A gente tem em torno de 70% da população que atende às expectativas dentro das organizações. Se nós formos pensar nas AIS, neste ano, um ano que a gente está atingindo os nossos objetivos, os nossos resultados, é normal que a gente tenha grande parte da equipe não atende às expectativas. Quando eu falo curva de Gauss, o que significa isso? De 0 a 15% pode estar abaixo e de 0 a 15% pode estar acima, tá? Isso é mais ou menos um balizador que mostra pra gente a foto de como as equipes funcionam nas organizações, né? Por que 0 a 15% pode estar abaixo? Em um ano bom, teoricamente, a gente entende que a equipe está muito alinhada. Eu não tenho tantas pessoas abaixo. Mas eu posso ter novas contratações que não se adaptaram, pessoas que mudaram de função, que ainda estão mostrando resultado. Isso faz parte, é um processo de desenvolvimento. E de 0 a 15 supera, é a história do Neymar, né? Ou seja, nem todo mundo vai ter uma equipe só de estrelas, né? Superar as expectativas é ir além daquilo que foi solicitado. A gente faz além? Normalmente a gente faz, mas isso precisa ter consistência para a gente garantir que efetivamente a gente está fazendo. E aí, essa história do time de estrelas, né, é importante a gente ter em mente, porque não é porque a pessoa superou, né, que eu sou menos do que ela se eu atendi
ou não é porque a pessoa superou que ela, enfim, né, ela precisa ter mais atenção do que eu. Não, todas as pessoas são importantes para a organização. O que é importante com essa escala é a gente ter não só a consciência, mas a consistência daquilo que a gente está avaliando. Por quê? Principalmente para a gente garantir o benefício que a gente falou lá no início. Transparência, crescimento, desenvolvimento. Se eu não estou bem, ok. Como é que a gente trabalha, eu gestor, para apoiar o meu colaborador ou o meu gestor para me apoiar, né? Consequentemente, os dois se apoiarem nesse processo de construção de avaliação de desempenho. E se eu estou muito bem, aqui uma discussão de carreira é muito importante também, né? Porque se eu supero consistentemente, se eu vou além, se eu tenho impacto na equipe, certamente eu tenho anseios maiores que precisam ser avaliados, né? E como que a gente pode trabalhar isso? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente nos itens de desenvolvimento. Aqui a gente fala um pouco das estruturas de competência da empresa, que a gente já compartilhou com vocês, mas o que é importante trazer, né? Por que as competências fazem parte da avaliação de desempenho? Primeiro, porque fornece uma orientação da transparência em relação aos comportamentos que são essenciais para a empresa, ou seja, aquilo que efetivamente para a gente importa, né? São baseados em padrões e esses padrões são alinhados e aceitos em toda a organização, ou seja, qualquer negócio das AIs leva em consideração as mesmas competências, tá? E aqui facilita o desenvolvimento, né? Porque se você sabe aonde estão os gaps ou aonde estão as fortalezas das nossas pessoas, fica mais fácil da gente trabalhar, seja com programas de desenvolvimento, seja com o fortalecimento de processos de coaching, de mentoria, porque você sabe aonde está ou o problema ou a fortaleza, até para a gente poder fazer a transversalidade desses conhecimentos, tá? Benefício disso para a gente, como organização, como pessoas, né? Entendimento comum desses comportamentos que criam a cultura, que fortalecem a estratégia, compreensão uniforme entre as unidades de negócio, e isso de uma maneira global, criação, né, de uma linguagem única e comum para que as pessoas possam compreender as mesmas informações de uma maneira interdisciplinar, e é uma base de gestão global coerente de desempenho. Então, eu consigo agora, né, considerando que todas as empresas do grupo têm as mesmas competências, eu consigo identificar quem são os talentos da organização, quais são os programas que a gente precisa criar de desenvolvimento. Isso facilita o nosso processo de gestão de pessoas. Aqui eu reforço para vocês um pouquinho das competências que a gente compartilhou ao longo dos últimos meses, muito mais para a gente ter uma visão consolidada do que efetivamente são os comportamentos, enfim, as habilidades esperadas pela organização. A gente está falando da competência de foco no cliente, vejam que ela se conecta com aspectos da Agenda 25 e com os valores que a gente tem no grupo, que era algo que a gente avaliava na avaliação anterior. Foco no cliente, inovação, colaboração, confiança, orientação a resultado, comunicação. Essas 6 competências todos os colaboradores da organização têm. E a gente tem 3 adicionais que são para os gestores, que eles trazem para a gente, que é o que determina a efetividade da gestão, né? Ou seja, a gente está falando aqui de a efetividade da liderança busca empoderar e suportar o time, balanceando o que é necessidade de negócio e com a necessidade das pessoas. Como que a gente faz isso? Construção de time, então essa é uma competência que a gente tem trabalhado com as lideranças, principalmente no aspecto de GPTW, nos programas de desenvolvimento que a gente tem feito, que é como é que eu trago uma equipe diversificada, de alto desempenho, que se complementa em termos de habilidade. E aqui a gente avalia os gestores nesse sentido. O outro é desenvolvimento, então como é que eu uso as ferramentas de feedback para apoiar, para desenvolver, para fortalecer as pessoas que estão na organização ou que chegam na organização. E por fim, desempenho, que basicamente a gente está falando de tomada de decisão. E tomada de decisão aqui a gente está trazendo não só no ambiente tranquilo, né, mas também nas situações ambíguas e complexas que a gente tem no dia a dia dos negócios. Aqui eu vou entrar um pouquinho rapidamente no processo do sistema. Semana passada vocês receberam uma comunicação que consta vídeos de como fazer esse processo. Quem não viu, recomendo fortemente, são demos desse processo que em alguns minutinhos vocês veem como a gente entra no sistema e como que a gente faz.
O sistema é super intuitivo, então, além do vídeo, né, a gente está trazendo essa sessão justamente para a gente ter a condição não só de falar dos principais conceitos, da importância, mas também abrir para eventuais dúvidas que vocês tenham. A gente consegue hoje acessar o Workday, tanto pelo portal das AIS, quanto pelo link que a gente normalmente compartilha com vocês. Então, entrando via portal ou direto na plataforma, a gente tem a opção Single Sign-On, para quem tem acesso à rede, né? Ou seja, tem e-mail, e aí aqui entra automaticamente. Ou a gente tem a opção No Single Sign-On, que é para as pessoas que precisam colocar as credenciais, principalmente o time de operações. Então, aqui a gente já fez uma espécie de manual para garantir que todo mundo tenha o acesso, consiga entrar na plataforma, mas de qualquer forma a gente sempre reforça, né? Teve alguma dúvida, procura a gente do RH, procura as lideranças, que a gente já conversou com eles também, para a gente garantir que todo mundo vai conseguir acessar. Primeira etapa, autoavaliação, como a gente falou lá no início. Então, acessou o Workday, na caixa de entrada do colaborador, a gente confirma essa etapa de autoavaliação. Vai estar disponível e em seguida a gente abre a tarefa. Quando a gente clica para entrar na tarefa, você tem as sessões do processo de avaliação de desempenho. Como a gente já falou, performance e competências é obrigatório, a gente precisa fazer para poder concluir o processo. A parte de feedback, desenvolvimento de carreira e itens de desenvolvimento é opcional, mas a gente recomenda fortemente que vocês preencham tudo, até para ter uma avaliação rica e completa desse processo. Completou todas as etapas com tempo, lendo atentamente, fez as reflexões que são necessárias fazer, aí você consegue enviar, né? Você tem uma etapa onde você revisa tudo aquilo que você fez. Vejam que aqui a parte de competências, isso já vai estar com a tradução para vocês, mas nas competências a gente explica cada uma das competências e você tem a possibilidade de colocar qual que é a escala que você entende que você está conectada. E por isso que a gente mandou o manual, vai mandar um outro para que vocês consigam ter essas informações e fazer o processo da melhor forma. Olhei todo o sumário, tá tudo certinho, aquilo que eu fiz, a gente submete. Após preenchido todos os campos, para concluir a avaliação, a gente envia. Enviou essa avaliação, o gestor vai receber a tarefa de avaliação de gestor. Dia 15 de setembro, fiz ou não fiz a minha autoavaliação, ele vai receber a tarefa de gestor, porque isso é controlado globalmente. Por isso a gente recomenda que, quanto antes fizer, melhor, para a gente não ter, né, o tempo atropelado aí pela questão do cronograma. Essa mensagem vai aparecer para vocês, que é de sucesso, ou seja, esse evento ele foi enviado, ele foi submetido, e aí a gente vai direto para a etapa do gestor. No gestor, da mesma forma, entra pelo portal, entra pelo link de acesso, a gente já passou isso para todos os gestores, mas também a gente tem as mesmas informações aqui no material para vocês conhecerem. O gestor vai ter uma tarefa, vejam que a tarefa dele é a avaliação de gestor, né? E aí ele vai fazer exatamente as mesmas coisas que vocês fizeram. Diferença, né? Que nós vamos fazer, porque todos nós vamos fazer a autoavaliação. Aqui o gestor ele tem a visão do colaborador, ou seja, tudo aquilo que o colaborador colocou, deixa eu até pegar a ponteira que eu acho que fica melhor para vocês verem. Tudo aquilo que o colaborador colocou, ele consegue visualizar e fazer a avaliação dele. Mesma forma, ele vai passar por todas as etapas. O colaborador colocou itens de desenvolvimento, ele acha que pode fazer algum ajuste, ele vai colocar os itens dele. E aí fez tudo isso, ele também vai ter a etapa de visualizar e enviar. Só que esse enviar vai ter um pop-up dizendo para ele, tenha atenção porque você precisa fazer o momento de conversa, que é o PDD Talk, o PDD de feedback ou a parte de consenso, tá? O que é importante nesse processo de consenso, que é o que a gente tem reforçado muito com os gestores? Primeiro, precisa ser um momento face-to-face. O que é isso, né? Seja remoto, seja virtual, precisa ter o olho no olho. A câmera precisa estar aberta, a gente precisa se colocar inteiro nesse processo. Não só para a gente ouvir o que o gestor tem para falar para a gente, mas para a gente também explorar aquilo que a gente entende que faz sentido. E aí, óbvio, né, que o presencial é sempre melhor, mas nem todo mundo consegue, principalmente o time da área comercial, tem dificuldade de deslocamento muitas vezes, então a gente coloca o virtual, mas sempre com a câmera aberta.
Tempo. Aqui a gente coloca a recomendação para não se apressar. Recomendação. Se eu faço avaliações constantes com a minha equipe e essa avaliação, né, tem os feedbacks, tem tudo registrado, a gente consegue ter acesso a essas informações, normalmente em 1 hora eu consigo fazer o processo. Se eu não tenho esta regularidade, eu preciso de no mínimo 1h30 para esse processo ser feito da maneira consistente, de uma maneira consolidada. Tem gente que mesmo com as conversas constantes precisa de 1h30 no mínimo, justamente para que essa conversa seja o mais profunda possível. Aqui a outra recomendação que a gente fala é da frequência, então todas as comunicações que a gente passa, vocês veem que a gente fala, né? É para o gestor fazer o feedback, mas a gente como colaborador também precisa pedir o feedback, né? Essa constância é uma via de mão dupla e isso é importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso desempenho, para que a gente saiba que a gente está no caminho certo, seja para fazer os ajustes, né, no meio do caminho, se eventualmente precisar, seja para a gente fortalecer aquilo que a gente faz de bom. E por fim, uma recomendação que a gente sempre coloca para todos é comparar os pontos de vista. Muitas vezes o gestor tem uma visão, a gente tem outra, é importante que a gente converse para a gente entrar em comum acordo, tá? Então, precisa considerar a avaliação dos colaboradores nessa discussão. Itens de desenvolvimento, né? E aqui é uma recomendação que a gente traz, a gente usa essa metodologia não só para o processo do crescer, processo de desenvolvimento dos gestores, mas desenvolvimento como um todo, e essa é uma metodologia que o grupo fortalece, que é basicamente o seguinte: sempre que a gente for pensar em solicitar algo para o nosso desenvolvimento ou discutir algo de desenvolvimento com o nosso gestor, a gente precisa pensar não só nas atividades atuais ou futuras que eu tenho planejada e olhar o seguinte: 70% do nosso aprendizado ele está baseado naquilo que eu faço, ou seja, na minha execução, na minha ação. É o que a gente chama do on the job, no trabalho. Quais são as ações ou quais são as atividades que podem me ajudar nesse contexto? Se eu quero desenvolver algo, era como se a gente falasse do se eu fosse você, né? Senta do lado, vê como a pessoa faz, você vai ver que isso, de alguma forma, né, te estimula num aprendizado diferente do que você ficar só sentado ouvindo numa aula, digamos assim. E aqui a gente traz alguns exemplos, né? Sejam novas atividades, responsabilidades, gestão de projetos, novos papéis. Isso tudo são atividades no trabalho, né? Ou seja, eu executo a atividade e isso me ajuda no desenvolvimento. A gente tem 20% do que a gente chama do próximo ao trabalho, né? Ou seja, aquelas atividades em que eu estou compartilhando conhecimento ou eu estou recebendo esse conhecimento compartilhado. Alguns exemplos. É o momento do feedback, ou seja, tem alguém com um conhecimento maior que compartilha comigo as suas percepções, isso me ajuda na reflexão, me ajuda de alguma forma na mudança de comportamento. É o mentoring, é o coaching, esse é os 20%. E 10% é o out of job, né? Ou seja, fora do trabalho, que basicamente a gente está falando de treinamento, de curso, de fóruns, de livros. Muitas vezes a gente brinca, né, que assim, a história do banho nas águas do milagre, né, achar que qualquer treinamento que a gente tenha vai mudar o mundo, né, ou é isso que efetivamente vai me desenvolver, não necessariamente. Se eu estiver falando de uma competência técnica, pode ser. Se eu estiver falando de uma competência que é mais emocional, que é mais comportamental, certamente a gente demanda tempo, a gente vai precisar ver a experiência do outro, é a história da criança, né? Sabe que não pode pôr a mão na tomada se for lá e levar um choque. Então, muitas vezes a gente precisa dessa vivência para a gente efetivamente transformar. Então, aqui a gente traz algumas recomendações que é justamente para vocês terem essa reflexão no momento em que a gente fizer o preenchimento dos itens de desenvolvimento. Então, basicamente em termos de conteúdo, né? O que a gente tem é isso, e aí a gente vai para a etapa final. Fiz a conversa, preenchi os itens de carreira, de desenvolvimento, está tudo alinhado, finalizou o diálogo, o gestor ele vai submeter a avaliação dizendo, ok, já fiz o feedback. Automaticamente a gente vai receber como colaborador uma tarefa na nossa, e esse é um ponto diferente do que a gente tinha no passado, porque aqui a gente precisa dar o nosso de acordo. O processo de avaliação de desempenho só encerra no momento que o colaborador fala, ok,
eu fiz o diálogo com o meu gestor e eu estou de acordo com o processo de discussão que foi feito. Entro na tarefa e aqui a gente tem uma opção que é, eu aceito, né, e tenho conhecimento porque eu fiz o diálogo com o meu gestor. Clico em aceito, envio e a tarefa está finalizada. Antes disso, eu tenho condições de visualizar o sumário, ou seja, tudo aquilo que foi discutido comigo, que eu vi em termos de formulário, isso tudo fica no nosso registro. Agora, essa etapa é crucial para que a gente possa concluir o processo. Por isso, da questão de seguir exatamente as datas do cronograma que a gente está passando para vocês. A orientação é, até dia 15 de setembro, faço a minha autoavaliação. Até dia 15 de outubro, a gente faz o processo, tanto de avaliação do gestor, quanto de conversa com a equipe, para a gente ter até o dia 30, 31, que é a finalização, esse momento das pessoas finalizarem de acordo no sistema. Se a gente vai seguindo essas etapas de acordo com o cronograma, a gente não fica com a agonia do tempo, a pressão, né, da gente fazer a conclusão dessas tarefas e a gente consegue fazer de uma maneira assertiva. Então, basicamente, esses serão os pontos que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje. Queria abrir agora, caso vocês tenham alguma dúvida, tenham alguma pergunta, queiram compartilhar, trazer